Deus, aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga: sem comunhão não tem acesso aos céus. Trate de ter comunhão com teu irmão se tu quer subir, meu irmão, porque lá no céu não entra ninguém embirrado com o outro, com raiva do outro. Tem que ter paz e comunhão. Queridos, repita assim comigo: Jesus é. Mais forte: Jesus é. Só as irmãs digam: Jesus é. Só os homens digam: Jesus é. Toda a igreja mais uma vez diga: Jesus é. Eita, glória a Deus. Em 1 João capítulo de número 14, versículo de número 6, a palavra do Senhor diz que Ele é o caminho. E o texto diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há um outro caminho para chegar ao céu se não for por intermédio de Jesus. Não há um outro caminho para chegarmos ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Não há outro, não há nenhum outro santo, não há nenhum outro nome nos céus e na terra senão o de Jesus Cristo, que é a ponte, que é o caminho que nos aproxima de Deus. É por isso que eu inicio esta mensagem dizendo: Jesus é sim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ai de nós se não for Jesus na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que após Jesus suspirar e dizer: Pai, está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo e nós passamos a ter livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus Cristo. Em João capítulo de número 1, versículo de número 29, a palavra vai dizer que Jesus Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Estamos aqui celebrando a morte, mas a ressurreição. Porque a morte não conseguiu conter Jesus. A morte não conseguiu deter Jesus. A morte não conseguiu paralisar Jesus, mas Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou e está na destra do Pai, mas nos deu uma promessa que Ele voltará em breve para buscar a sua amada igreja. Para onde quer que Ele esteja, estejamos nós também. E aí o texto de João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava batizando pessoas nas águas, e o batismo para o arrependimento. Mas o próprio João, ele declara que depois dele haveria de vir um mais poderoso do que ele, que ele não era digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. E ele diz mais: e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em João capítulo de número 11, versículo de número 25, a palavra vai dizer que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida.
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantos podem glorificar ao Jesus? Jesus estava dizendo: olha, não se preocupem, porque nós vivemos, vocês vivem neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. A nossa cidadania, ela não é terrena, mas a nossa cidadania é celestial. As nossas maiores vitórias, elas não se limitam no âmbito terreno, mas a nossa maior vitória é um dia morar no céu com o Senhor Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Oh, glória! Em João capítulo de número 6, versículo de número 51, o texto diz que ele é o pão vivo que desceu dos céus, o pão que nos alimenta, o pão que nos sustenta, aquele que foi moído pelas nossas transgressões, foi humilhado pelos nossos pecados, pagou um preço sem merecer, para tornar aqueles que eram indignos, dignos de ser chamados filhos de Deus. Recebeu prego nos pés, recebeu prego nas mãos, recebeu uma coroa de espinhos, para que eu e você pudéssemos estar nos dias de hoje aqui, celebrando a ceia do Senhor, mas com alegria, não com tristeza, porque como eu já disse aqui, a morte não o paralisou, mas com alegria podermos abrir a boca e dizer: Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha que coisa gloriosa. Os doutores da lei naquela época não conseguiam entender e compreender aquilo que Jesus estava falando a respeito de dizer que ele era o pão e que deveriam comer da sua carne. Era uma palavra absurda para eles, porque o carnal, ele não entende as coisas espirituais, não entende os mistérios e os segredos do nosso Senhor. Mas o que o Senhor estava dizendo é: eu vou dar a minha vida por vocês, eu vou vencer a morte. E aqueles que participam da ceia, que comem do meu pão, que bebem do meu cálice, naquele grande dia, se os teus nomes permanecerem escritos no livro da vida, terão o direito e livre acesso em passar pelos portões celestiais. E como já foi dito aqui nesta noite, morará nos céus em rua de ouro e cristal, onde não haverá lá mais pranto, mais dor, nem morte, mas teremos plena alegria com o Senhor nos céus. Jesus é
o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Em João capítulo de número 7, versículo 37 ao 38 diz que Ele é a fonte que sacia a nossa sede. Ele é a fonte. O mundo não pode saciar esta sede. O álcool não pode saciar esta sede. Os prazeres do mundo não podem saciar essa sede. Só Jesus, Ele pode saciar. Quantos aqui já foram saciados pela fonte chamada Jesus? Levanta a tua mão e glorifique a Ele. Oh, aleluia! A palavra diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Oh, glória! Quem bebe da fonte chamada Jesus, ele deixa de ser uma terra seca, ele deixa de ser uma vida seca, sem alegria, sem ânimo, sem fé, sem força para viver, e ele passa a ser uma fonte aonde ele chega. E querido, a terra pode estar seca, mas quando você começa a molhar a terra, ela vai mudando o seu aspecto. Aquela que não era mais produtiva, ela começa a ter as possibilidades e ter os nutrientes para voltar a ser uma terra produtiva. Quem é você? Aonde você chega? Deus não me chamou para ser terra seca. Quem tem o verdadeiro encontro com Cristo, ele não é terra seca, ele é fonte. Quem tem o verdadeiro encontro com Cristo, ele não é mais terra seca, como diz a palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva. Olha que coisa gloriosa. Não é uma água qualquer, é uma água viva, pastor Adilon. É uma água que onde chega, traz vida, traz alegria, traz salvação, traz esperança. Oh, querido, dentro do teu ventre, para quem tem o verdadeiro encontro, Jesus está dizendo: ei, do teu ventre fluirão rios de água viva, e aonde você chegar, vidas serão restauradas. Não queira fechar a fonte que Deus colocou no seu ventre para jorrar. Não queira fechar a fonte que Deus colocou no seu coração para jorrar vida. Se a tua fonte estava fechada, Deus está dizendo: ei, nesta noite é noite de voltar a jorrar água viva na tua vida, na tua casa, no meio da tua família, onde Deus te colocar. Você vai jorrar fontes de águas vivas. Você vai fazer a diferença. Você vai produzir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, ele é o pão vivo que desceu dos céus. Oh, aleluia. Ele é a fonte que sacia a nossa sede. E em Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, o texto diz:
Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro. Não sei como é que você não está dando glória a Jesus. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, oh glória. O nosso Jesus maravilhoso, Ele está aqui no nosso meio, operando milagres, fazendo maravilhas, no meio da sua igreja, no meio do seu povo, no meio daqueles que estão com as suas mentes e com seus corações voltados para o Senhor. Ele é o nosso conselheiro. Como é bom. Mas nem todo mundo consegue ouvir a voz deste conselheiro. O interessante é que conselho não se dá em público. Aquele conselho mais íntimo, aquele conselho mais particular. Você chama alguém de sua mais alta confiança, convida para um lugar e começa a tomar conselhos. E Jesus está dizendo: eu continuo sendo o seu conselheiro. Jesus nunca fecha a porta para nos recepcionar. O que acontece é que muitas das vezes é que nós fechamos a porta e não queremos mais ouvir os conselhos de Deus. Mas o Senhor está dizendo, está falando fortemente ao meu coração: ei, abre a tua porta, porque o Senhor quer voltar a lhe dar conselhos. Abra a porta do teu coração, abra a porta da tua mente, porque o Senhor quer voltar a falar com você, como um dia Ele já falou e já se relacionou contigo. Maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso Deus forte, oh glória. Ele não perde batalha. Ele está com você todos os dias da sua vida. Como o salmista no Salmo 91, no versículo 7, ele vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O salmista também diz no Salmo da número 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. No Salmo da número 121 a palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É o nosso Deus forte, que não perdeu e jamais perderá a batalha. Ele não lhe abandonou, Ele continua com você. Ele é o Pai da eternidade. É por isso que Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus tem reservado um lugar para aqueles que permanecerem fiel até o fim. Deus tem reservado lugar para aqueles, como está em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a sua coroa. Quem sabe alguém um dia já olhou para você e disse: você não tem nada, você não é nada. Mas Jesus está dizendo: ei, você tem sim, você é assim, você tem uma coroa reservada. Então não abra a mão dela por nada. Oh, aleluia. E Ele é o príncipe da paz. Se Ele é príncipe da paz, e Ele é o meu príncipe, o meu Senhor, o propósito de Deus para nossas vidas é que vivemos em paz. Tem muitos crentes que ainda não entenderam e não
aprenderam o que é viver em paz. Tem muitas pessoas que infelizmente ainda vivem perdendo tempo, falando da vida do outro, questionando da vida do outro, apontando para a vida do outro. Mas Jesus está dizendo para nós nessa noite: ei, eu te escolhi, eu te separei, eu te chamei, foi para viver em paz. Viva em paz. A palavra vai dizer: lute para viver em paz. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Somos imperfeitos? Sim. Mas não é porque somos imperfeitos que vamos nos acomodar nas nossas imperfeições, porque ainda sendo imperfeitos, há um perfeito chamado Espírito Santo de Deus, que nos escolheu para ser templo e morada dele. Então nós não conseguimos, mas quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele vive em paz, ele vive em comunhão, ele serve a Deus, ele não abandona, porque ele entende que Deus já tem reservado o melhor para ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a fonte que sacia a nossa sede. Ele é maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. E se você puder, aplauda bem forte e misture um glória a Deus com um aleluia, pois Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, e a glória dele